hoje, vamos conversar com a Jade Beatriz. Ela é presidente da UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Ela é da cidade de Fortaleza, ali minha vizinha no Ceará, que eu sou de Natal, e ela hoje está residindo em São Paulo. Seja bem-vinda, Jade, ao nosso Espaço Cidadão. Muito obrigada, muito feliz de estar aqui nesse espaço com vocês. Prazer tê-la conosco, Jade. Inicio a nossa entrevista pedindo que você compartilhe com os nossos telespectadores o que é, para quem ainda não sabe, o que é a UBS. A UBS, ela é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. É uma entidade estudantil que há 74 anos luta em defesa da educação, em defesa da escola pública, em defesa ao acesso, né, à universidade e o que é educação de qualidade. A nossa entidade, ela representa todo e qualquer estudante de ensino médio, técnico, ensino pré-vestibular e ensino de jovens adultos. Que maravilha. E como é que os estudantes da UBS, né, se articulam, se organizam em todo o Brasil? Porque eu sei que existe a UBS, né, que é a que congrega todas, digamos assim, toda a representação estudantil no plano nacional, a nível Brasil, e tem também as UMES, que são a União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre se existe em todos os estados, como é que vocês se articulam? Então, a gente se organiza a partir do Grêmio Estudantil, né? O Grêmio Estudantil é a nossa primeira instância, dentro da escola, dentro do Instituto Federal. E aí, a partir do Grêmio, a gente se organiza nas UMES, que são, né, as uniões metropolitanas, municipais dos estudantes secundaristas. E em alguns estados, a gente ainda tem as associações que representam todos os estudantes do estado. Então, por exemplo, aqui no Ceará, né? Vou dar um exemplo. Aqui a gente tem a Uneforte, que é a União Estudantil de Fortaleza, e a gente também tem a ACES, que é a Associação Cearense dos Estudantes Secundaristas. No Rio Grande do Norte, tem a UMES Natal e tem a APES-RN, que é a Associação Potiguar dos Estudantes Secundaristas. Então, por aí vai, né? A gente tem em vários estados, a grande maioria dos estados do Brasil, e a partir disso a gente faz o debate e pauta qual é a necessidade de cada estado para a educação pública, né? A partir da vivência que a gente tem dentro das escolas de cada estado que a gente acaba se articulando. Num país continental como o nosso Brasil, sem dúvida, há muitas diferenças de pautas, né, nesses nossos 26 estados e o Distrito Federal. Mas certamente há também pautas comuns, temas comuns, né, problemas comuns a serem resolvidos, né, que chegam para que os estudantes possam, de repente, se organizar, protestar para assegurar esses direitos. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Quais são as principais pautas, reivindicações ou formas de atuação da UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, e que sejam comuns aos estados no nosso Brasil. Então, o fato da gente estar vivendo dentro da escola acaba que a gente vive basicamente a mesma coisa, né? Em situações e regiões diferentes. Então, os problemas, eles acabam sendo parecidos, como a falta de estrutura na escola, a merenda que não está muito boa, mas também é o desemprego, é a mãe que está em casa que não tem o que comer, né? Não tem o que comprar para poder comer, é a falta aí do acesso à educação de qualidade, do que se diz o salário dos professores, porque isso também conta. Então, assim, durante esse último período, a gente teve até a aprovação do Fundeb, os precatórios do Fundef, que foram fundamentais para a nossa construção da luta pela educação, né? Então, várias dessas coisinhas, né? É uma goteira na sala de aula, é um professor que está faltando. Todas essas pautas acabam unindo todas essas organizações nos estados e fazendo com que a gente paute isso, não só na escola, na rua, mas dentro do Congresso Nacional, de levar isso aqui, olha, os estados estão passando por isso, os estudantes querem ter acesso à educação de qualidade e isso não está acontecendo. Quais são as formas que a gente pode fazer? Então, essas pautas que a gente tem em comum acaba unindo para que a gente consiga alcançar as nossas conquistas. Maravilha. Você falou em Fundeb, eu lembrei exatamente de uma das grandes articuladoras que ajudou a construir o Fundeb, né, no Brasil, foi hoje
a atual governadora do estado do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, teve um papel fundamental na construção dessa política de educação e do seu financiamento. Às vezes você tem a política, mas aí de onde vem o dinheiro? Como é que você vai sustentar? E Exatamente. merece a gente fazer esse registro aqui no nosso Uhum. programa. E aí você falou sobre merenda também, entre outros pontos, Jade, e eu queria que você comentasse um pouco mais sobre como é que é a situação da merenda ao longo do Brasil, né? Eu vi um caso assim lamentável, escandaloso recentemente, né, de que para você ver pelos cortes que a gente tem tido na educação, né, por pouco a educação do Brasil não teve um orçamento das Forças Armadas maior do que essa área tão importante nossa, né, que é a área da educação. Só não aconteceu isso por causa de grande protesto de impedimento a partir da oposição no Congresso Nacional, mas a realidade é que, com tudo isso, nós tivemos esses últimos dias um caso, né, onde os estudantes, às vezes, muitos vão para a escola porque precisam, inclusive, comer, porque não tem comida dentro de casa, a situação que a gente passa é difícil, e ainda Uhum. assim, né, algo que me doeu, me partiu o coração de ver, né, crianças sendo carimbadas como gado, né, para não poder voltar na fila e repetir a refeição da merenda escolar, né? Eu queria que você me falasse um pouco mais sobre isso, né? Tanto essa questão específica desse caso, mas também essa situação no Brasil. Então, primeiro é importante que a gente saiba o papel que a escola tem no combate à insegurança alimentar, né, no combate à fome. Você mesmo trouxe aqui, tem estudantes que hoje só vão para a escola porque não tem o que comer em casa. Então, eu, na minha escola, eu já vi casos de estudantes que iam almoçar e levavam um potinho para poder colocar comida e levar para casa para dar para os irmãos que estão em casa que não têm acesso à escola. Então, assim, o ambiente escolar, a escola pública, ela é um instrumento de combate à fome. E aí, a partir do momento que a gente tem atitudes como essa, de carimbar a mão das crianças, dos jovens, para poder não se alimentar de novo, é a sinalização de que a gente está vivendo algo muito grave, né? Atualmente, a merenda nas escolas, com todos os cortes que a gente passou, com também as últimas movimentações que o governo do Bolsonaro teve, acabou se tornando muito assim sazonal. Não é uma coisa que você consegue se alimentar, consegue ter força para conseguir estudar. Saiu até uma pesquisa, se eu não me engano, no jornal que foi Mídia Ninja, se eu não me engano, que o governo de Bolsonaro tinha transformado a merenda escolar em suco e bolacha. E a gente sabe que a gente não consegue estudar tendo só isso no estômago, né? Então, eu acredito que tudo isso que a gente vem vivendo, principalmente dentro do ambiente escolar, precisa ser combatido. Esse tipo de prática precisa ser denunciado, né? A gente está denunciando nas redes da UBS, mas é importante saber que isso é reflexo das movimentações do governo federal e do governo Bolsonaro, porque se não tivesse tido a quantidade de cortes que tiveram, talvez a gente tivesse com a merenda escolar, com a alimentação escolar muito melhor do que está agora. O repasse que se faz para as prefeituras, né, municipais no Brasil inteiro, né, é muito pequeno, né, são centavos Uhum. por estudante. Ainda tivemos em São Paulo o cúmulo, né, de ter no começo da gestão de João Dória, governador do estado, né, a história de criar uma ração, né, é tratar o povo como bicho mesmo, como gado, né, que é algo que a gente só acredita porque a gente viu o que aconteceu. Mas, Uhum. e uma outra palavra que eu queria que você falasse a respeito de perspectivas, né, que nós temos aí em termos de educação, né? Apesar de tantas dificuldades, sobretudo no período da pandemia, né? Nem todo mundo tinha situação de igualdade, de poder estar na escola, né? E como é incrível, né? Ainda tem gente que fala em meritocracia, você não tem igualdade de oportunidade nem em educação, que dirá em outras áreas, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que ficou a situação dessas crianças jovens, né? Que ficaram sem ter a oportunidade de poder estudar no período da pandemia, porque às vezes não tinha como se conectar, não tinha um celular, não tinha não aparelho, não tinha um ambiente propício em casa para ter condições de poder acompanhar as aulas, né? O que é que há de expectativa ou de esperança de se trabalhar uma recuperação dessas pessoas ao longo desse período? A gente tem uma campanha na UBS que se chama Operação Resgate.
que é de conseguir alcançar todos os jovens que evadiram da escola, não só os que evadiram da escola, mas os que acabaram sendo afetados durante a pandemia. Né, pela a falta do acesso à tecnologia, pelo falta do acesso ao próprio ambiente escolar. E aí, nesse meio, né, que tem desigualdade social, que tem a questão da gente ter passado pelo Enem mais injusto, com menos números de inscritos na história, em 13 anos, a gente faz essa operação a partir da busca ativa dentro da escola. Então, são outros estudantes que estão na escola, que recebem uma remuneração para poder saber o que está acontecendo com esses outros estudantes que acabaram sendo afetados. Então, é uma iniciativa a partir dos estudantes para os estudantes, né, de trazer de volta para a escola, mas de pensar uma estratégia da gente conseguir resolver isso tudo, conseguir resolver o que foi a gente ter se afetado durante esse último período. Porque a gente passou pela pandemia e, apesar de ter tido todos os retrocessos que a gente teve, a UBS conquistou bastante coisa, né? Teve internet para geral, que garantiu chips para todos os estudantes de escola pública, chips e tablets com internet. Teve o próprio Fundeb, teve a lei da dignidade menstrual, que agora distribui absorventes gratuitos em todas as escolas. Então, apesar de tudo que aconteceu, a gente sempre se movimentou para garantir ali minimamente que não fosse tão ruim. Só que esse momento de a partir de agora, a gente não quer garantir que as coisas não sejam tão ruins, a gente quer garantir que as coisas sejam boas, de qualidade mesmo. Porque é uma coisa você debater o tipo e o modelo de escola de educação que você quer, e outra coisa é debater sobre fechar ou não a escola pública. E a gente quer passar disso, entendeu? A gente quer falar assim, olha, nós passamos durante os últimos 4 anos por momentos muito difíceis na educação, né? E não só durante os últimos 4 anos, mas eu acredito durante os últimos 6 anos, a partir dali do governo do Temer, onde teve a reorganização nas escolas públicas, aconteceu a primavera secundarista e a ocupação nas escolas, e a gente quer conseguir superar esse momento, sabe? Superar o momento de dor, superar o momento de desemprego, de fome, de morte, de um estudante negro de escola pública ser alvo da polícia e quer ser usado como um instrumento fundamental para a reconstrução desse Brasil, entendendo que a educação ela é a peça principal que vai conseguir concretizar essa virada de chave na educação, na economia, na saúde, assim. Então, todos os setores que estão sendo afetados durante esse período, durante esse último período de 6 anos, dependem ali da educação. Então, acredito que é a partir disso que a gente vai conseguir aí reconstruir o nosso país, mas utilizando do que é o instrumento do acesso à escola pública, à sala de aula e à própria universidade. Sem dúvida. Jade, e como, assim, como presidente da UBS, né, você tem observado alguns posicionamentos desse atual governo de tentar misturar, né, o militarismo, inclusive, né, com a educação, né, com as escolas, né, querendo Uhum. essa iniciativa de criar, né, escolas literalmente militares, né, como se a gente tivesse nos tempos da ditadura e a gente fosse trazer quartéis, né, para colocar as crianças dentro, né, e serem literalmente perfiladas e enquadradas no ato de me parece que uma loucura. Eu queria que você comentasse um pouco, né, como é que os estudantes têm recebido isso, como é que as lideranças, estudantes, os profissionais de educação têm recebido esse tipo de iniciativa em todo o Brasil. Então, é importante que a gente saiba que esse tipo de prática, esse tipo de curso, de querer concretizar o projeto da militarização das escolas, sobretudo nas escolas técnicas, que isso vem acontecendo em todo o Brasil, é um ataque direto à democracia. Né? Tem uma frase do Anísio Teixeira que fala: só vai existir democracia no Brasil quando se montar no país uma máquina que prepara a democracia. E essa máquina é a escola pública. Então, a partir do momento que você sabe que a escola é esse ambiente que você vai ter as primeiras experiências de sociedade, vai desenvolver um pensamento crítico para poder tomar as próprias escolhas na vida e dizer assim, tá errado, né? Precisa ser de outro formato, como tentam instruir o formato militar. É um ataque direto à democracia, porque dentro desse tipo de ambiente, você E não pode por ter um dentro, e por dentro da escola, né?
Você ataca a Isso, dentro democracia por da dentro da escola. escola no ambiente de educação, né? Exatamente. A gente tem uma campanha, inclusive, que se chama Minha Escola Não é Quartel, porque é uma coisa assim fora da realidade, de você impor um sistema que não dá certo, que não funciona dentro da escola pública, porque dentro do ambiente de uma escola militar, você não pode ter grêmio estudantil, você não pode realizar debate, você não pode ser questionado, você não pode nem usar, assim, as próprias roupas. A gente faz até esse debate dos próprios estudantes LGBTs, né? Estudantes que são trans, que são travestis, que não podem se expressar, não podem ser quem são dentro desses ambientes, que não condizem com essa realidade. Então, o debate que a gente faz sobre isso é, assim, muito profundo, porque é um problema muito grave. E não tem dado certo. A gente já teve duas experiências, que foi no Rio de Janeiro, na Escola Técnica do Rio de Janeiro, e no Paraná. E o resultado foi aluno desistindo de estudar, porque não consegue se encaixar nesse padrão das escolas militarizadas, entendeu? Porque a gente Entrar entende numa que a escola caixa que todo mundo é igual, que não existe isso, né? Ninguém é igual a exatamente ninguém, né? é igual, que todo mundo abaixa a cabeça, tem que aceitar e não questionar nada. E não é essa a ideia que uma escola precisa passar. A escola precisa ser o ambiente que você questiona, que você aprende, que você fala suas opiniões e escuta outras. Então, a partir desse momento que você tira isso, esse direito do estudante, dos próprios professores, que eu acredito que também sejam um dos principais afetados, né? É uma coisa muito grave, assim, a gente está tentando combater o máximo possível a militarização nas escolas, sobretudo nas escolas técnicas, porque a escola técnica ela é muito importante para o Brasil, Sem né? A partir dúvida. da escola técnica que a gente tem as primeiras experiências de empregabilidade, assim, para além de ser o debate que a gente faz de escola técnica de qualidade, né? É para além de apertar botão, é você aprender ali o que é a educação de qualidade, mas você também aprender que você tem um mercado de trabalho lá fora e essa escola pode te preparar. Sem dúvida. Eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre homeschooling. O que é o homeschooling e qual é o posicionamento da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas em relação a isso? O homeschooling, ele é um nome bonito, né, para um projeto que quer afastar o estudante de dentro da sala de aula, que é a educação domiciliar, que fala que o estudante não precisa ir para a escola, que pode estudar de casa, sendo que a gente sabe que isso é só um projeto para a tentativa de fechar a escola pública, né? E aí a gente teve várias votações esse ano sobre medidas provisórias do homeschooling, que inclusive, a última presidenta da UBS esteve presente um pouco antes do Congresso. Eu também estive presente posterior ao Congresso, quando já era presidenta da UBS. E, assim, é assustador como tem pessoas que defendem esse tipo de projeto. Porque defender esse tipo de projeto também é defender aquela mesma questão da segurança alimentar, né? Porque se você está estudando de dentro de casa, você não tem o acesso ao ambiente escolar. Se você não tem acesso ao ambiente escolar, automaticamente você não tem acesso à merenda escolar, alimentação escolar. Para além E disso, outra, a na escola escola você tem tem um ambiente de estudo, de entrosamento, de interação, que é fundamental para o desenvolvimento dos seres humanos. Isso é parte do processo de educação, né? E outra, tem gente que mal tem condições de ter um ambiente que a gente chama de casa para morar, que dirá para estudar, né? Para uhum, ter aula. Então, assim, parece um projeto assim que vem de pessoas que estão absolutamente fora da realidade ou na realidade de algum país que esteja na extrema escala de desenvolvimento acima da Europa, por exemplo, não daqui do Brasil, né? exatamente. Tem estudante que não tem banheiro dentro de casa. Isso é uma realidade. É uma realidade nas periferias, é uma realidade na zona rural, é uma realidade nas comunidades indígenas. Tem várias escolas indígenas que são bem afastadas da comunidade, que os estudantes precisam pegar um ônibus escolar específico para chegar até lá, porque em casa não tem assim as coisas básicas, né? Então nem todo mundo tem energia, nem todo mundo tem internet, nem todo mundo tem acesso à tecnologia. E a escola ela acaba sendo esse espaço que a gente tem acesso a tudo isso,
para além de ser também um espaço que a gente consegue identificar violência, para ser um espaço que a gente consegue identificar quando o estudante está passando por determinado tipo de dificuldade dentro de casa, né? Até mesmo pedofilia. É possível identificar isso dentro do ambiente escolar com os profissionais que tem dentro da escola. E, para além disso tudo, a escola também é um gerador de emprego e de renda. Porque quando a gente fala que o homeschooling ele vai ser instaurado e a escola pública não vai mais existir, automaticamente o profissional de serviços gerais vai ser demitido, as cozinheiras que estão dentro da escola vão ser demitidas, os próprios, né, coordenadores, professores, acredito que ali vão ser um pouco afetados. Então, é toda uma estrutura que vai ser destruída com esse projeto. E a posição da UBS ela é completamente contrária a tudo isso que está acontecendo, né? Porque a gente entende que a escola pública ela é muito importante para o desenvolvimento, não só pessoal, mas para o desenvolvimento do país. Você E sem ela, não... desmantela o ambiente escolar todo, né? Exatamente. O Perfeito. ambiente escolar ele é muito importante. Assim, tudo que a gente vive dentro da escola é extremamente crucial para que a gente consiga se tornar um cidadão, né? Consiga se tornar uma pessoa que tenha pensamento crítico, mas, sobretudo, que tenha ali minimamente o que é dignidade. Sem dúvida, né? Espaço de socialização de tanta coisa que faz parte da formação da pessoa, né? É processo educativo, né? Mas, lamentavelmente, ainda há pessoas com essa mentalidade de que essa loucura daria certo. Mas, assim, caminhando para finalizar, eu gostaria, já de Beatriz, você como presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, que compartilhasse conosco o seu pensamento sobre qual é o papel dos jovens, da juventude, dos estudantes nas eleições de 2022? A gente fez a maior campanha de tiragem de títulos da história, de 16, 17 e 18 anos. Eu fico até emocionada de Que falar, coisa linda. porque desde a década de 90, a UBS faz uma campanha que se chama Se Liga 16, né? E esse ano aumentou mais de 51% de tiragem de títulos, né? A gente fez banquinha em escola, fez banquinha no Instituto Federal, fez banquinha em praça com a placa Tire seu título aqui. E foi, assim, muito lindo ver que os estudantes, que não só os estudantes, né, mas que a própria juventude sentiu vontade de tirar o título de eleitor para conseguir mudar o que está acontecendo. E eu acredito que é esse sentimento de revolta que todo mundo tem no peito, né? Passado nos últimos anos, de mais de 600 mil pessoas morreram, vítimas, né, de um governo, de uma política de morte, não só do Covid, mas pelo negacionismo, pela falta de vacina, pela falta de emprego, pela falta de comida, pela falta de tudo. E eu acredito que essa falta de tudo acabou sendo um dos impulsionadores para essa tiragem de títulos, para essa campanha de tiragem de títulos. Então, tendo isso em vista de que a gente fez a maior campanha, que foram mais de 2 milhões de jovens de 16, 17, 18 anos que tiraram o título de eleitor, para conseguir transformar e mudar tudo que a gente vem vivendo, eu acredito que vai ser uma tarefa muito desafiadora, mas que a juventude vai conseguir tirar de letra. E é importante que a gente saiba que isso não acaba dia 2 de outubro, né? E aí, se tiver um possível segundo turno ou não, mas esse papel das eleições, ele vai para além das eleições. A gente está falando de reconstruir o nosso país. Então, assim, vai ser muito difícil, né? Porque remontar tudo o que aconteceu na economia, na saúde, na educação e no emprego e renda e por aí vai ser uma tarefa desafiadora, mas que a gente tem um papel fundamental nisso, de pautar as coisas que precisam, sabe? De ir lá na urna, digitar o que é que a gente quer durante o próximo período, mas depois do dia 2 de outubro e cobrar o que a gente quer, né? Falar assim, olha, inclusive as entidades estudantis, a UBS, a UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, que representa os estudantes universitários, e a NPG, que é a Associação Nacional dos Pós-Graduandos, essas três entidades lançaram a nossa plataforma eleitoral das entidades falando cada coisinha que a gente quer para a educação pública brasileira para os próximos 4 anos no plano de governo. Então, a gente vai distribuir para todos os candidatos, né, tanto ao Senado, ao governo federal, a deputado estadual e aos presidenciáveis também, para dizer a juventude vai votar e vai eleger cada um, mas
cada um de vocês precisa ter o compromisso de que esse plano aqui vai sair do papel e vai acontecer. Então, esse é o papel que a juventude tem durante o próximo período, é de fazer, mas também de falar. Para além disso, eu percebi também que teve bastante jovens que se candidataram, né, que se candidataram a deputado estadual, se candidataram a deputado federal, e eu acho que isso é muito bonito, né? Porque a partir do momento que você fala, eu não quero votar numa pessoa que me represente, eu quero ser a pessoa que representa a juventude dentro daquela casa que é a casa do povo, também é uma coisa bastante bonita de se ver. Porque a gente está tão acostumado com essa política que são pessoas mais velhas, pessoas que em sua maior parte são brancas, e a partir do momento que uma menina negra chega lá e fala assim, não, eu quero ser a pessoa que vai representar a minha classe dentro dessa casa, é uma coisa transformadora que a gente precisa perpetuar. Então, a juventude ela vai ter um papel muito grande durante essas eleições, né? Não só para derrotar o atual governo, o governo de Bolsonaro, mas também para dizer quais são as saídas para tudo isso que aconteceu durante os últimos 4 anos. E eu acho que a gente vai conseguir dar letra nisso. Sem dúvida. Agradeço muito a participação de Jade Beatriz, presidente da UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, no nosso Espaço Cidadão. E eu deixo um momento final para suas despedidas, junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Queria agradecer pelo convite, fui muito feliz de estar aqui com vocês. Coloco a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas à disposição de todo mundo que queira conhecer, de todo mundo que queira fazer parte, que queira se organizar dentro da sua escola, do seu grêmio, do seu Instituto Federal, do seu cursinho pré-vestibular, e dizer que as coisas estão muito difíceis, mas um novo tempo há de chegar. É possível, acho que eu encerro com essa frase. É possível ter educação de qualidade, é possível entrar na universidade, é possível ter um emprego que não seja só aquele que a gente coloca uma mochila nas costas e sai sentindo o cheiro da comida sem poder ter acesso a essa alimentação, mas é possível construir um Brasil novo e que a gente vai conseguir isso não só no dia 2 de outubro, mas também posterior a isso. É isso. Muito obrigado, Jade.